Uma vez mais, saúdo os irmãos. Bom dia a todos, porque entretanto alguns chegaram. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, onde vamos continuar a nossa série de mensagens neste Evangelho. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 18 até ao versículo 22. Lucas 9, 18 a 22. No Evangelho de Lucas, que nós temos lido e temos aqui falado sobre ele ao longo de vários domingos, nós temos visto uma pergunta permanente, quase, e que vai até ao fim. E essa pergunta, feita por várias pessoas, é: quem é Jesus? Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é este que perdoa pecados? Quem é Jesus? Então, muitas pessoas perplexas com aquilo que viam Jesus ensinar e que viam Jesus fazer, então perguntavam: mas quem é esta pessoa? Quem é este personagem? E claro que as opiniões começaram a divergir e muitas opiniões diferentes foram aparecendo acerca de Jesus. E no texto de hoje, não é ninguém a perguntar quem é Jesus, é o próprio Jesus a perguntar: quem sou eu? Ou seja, é Jesus a perguntar: o que é que as pessoas dizem que eu sou e o que é que vocês, discípulos meus, pensam de mim? Quem sou eu? Este texto traz-nos ou recorda-nos que é importante nós não apenas falarmos de Jesus, mas sabermos realmente quem Jesus é. Porque há muita ideia errada acerca de Jesus, mesmo nos nossos dias. Mesmo nos nossos dias, nós vemos pessoas falando de Jesus e afirmando coisas sobre Jesus, mas que revelam que de facto não conhecem Jesus. Então nós vamos ler o texto e vamos tentar perceber aqui duas grandes revelações que são feitas acerca de Jesus. Diz o versículo 18: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, nós podemos começar por ver aqui que, perante a pergunta que Jesus faz, quem diz a multidão que eu sou, surgiram uma série de opiniões. Uns disseram que ele era João Batista. Aliás, já tínhamos visto antes que alguém tinha dito, era uma ideia que corria muito ali entre as pessoas, tanto que o próprio Herodes queria saber quem era Jesus e disse: mas o João Batista eu sei que o degolei, não é? Sei que lhe tirei a cabeça. Será que ele está aqui para nos atormentar? Mas os outros diziam: não, é um outro profeta, qualquer profeta do Velho Testamento, talvez Elias, o grande profeta do Velho Testamento. Há quem pense que é Elias, até porque profecias diziam que Elias havia de vir antes do Messias. Claro, numa linguagem simbólica, e porque Jesus identificou João Batista com esse Elias que havia de vir. Então, muitas outras opiniões foram dadas sobre Jesus. A multidão
olhava para Jesus, ouvia Jesus, via aquilo que Jesus fazia e reconhecia uma diferença entre este Jesus, este homem, e muitos dos líderes religiosos. Há qualquer coisa de especial neste homem. Eles reconheciam isso, mas não conseguiam identificar o que era. E não conseguiam identificar porque muitos estavam influenciados pelos seus próprios preconceitos acerca de quem, do tal Messias que havia de vir. Outros, talvez, com as suas superstições, iam buscar outras ideias. Quando essa pergunta é feita, ela revela que realmente há uma grande diferença entre admirar Jesus e saber quem Jesus é, verdadeiramente. Eles até podiam admirar Jesus, aquela multidão podia reconhecer a diferença, mas não sabia quem Jesus era. Meus irmãos, eu creio que hoje é igual. Hoje nós estamos a viver tempos iguais e ao longo dos séculos sempre se viveu tempos iguais. As pessoas dão muitas opiniões acerca de Jesus. Alguns até estudam a vida de Jesus. Há quem reconheça apenas o Jesus histórico, aquela figura que realmente a história comprova que existiu, que viveu lá na Palestina no tempo dos romanos, mas não sabem, não conhecem verdadeiramente quem é a pessoa de Jesus. Hoje, Jesus para uns, por exemplo, para os muçulmanos, é apenas um profeta. E não é um profeta tão importante como o profeta Maomé, que é mais importante. Então, eles sabem que Jesus existiu, sabem que Jesus fez, do seu nascimento, o próprio Corão fala do nascimento de Jesus, mas não conhecem Jesus. Para outros, temos as mais diferentes opiniões. Há quem diga que Jesus era um anjo, por aqui passou. Até há quem diga que Jesus era um extraterrestre, um ET, não é? Um ser de outro planeta, e normalmente quando se fala num ser de outro planeta, não sei porquê, os outros planetas são sempre mais evoluídos do que nós. Então é sempre um ser mais evoluído do que o homem, não é? Os habitantes da Terra. Então, para muitos, ele era um extraterrestre. Claro que também há quem diga que Jesus é um mito, uma lenda. As opiniões são muito diferentes. Há quem diga que Jesus até foi o primeiro comunista, o verdadeiro, um político, um revolucionário. Há quem diga até que Jesus é o Filho de Deus, mas não o reconhece como Deus, apenas como o Filho, um ser gerado, criado, e não o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas há também, às vezes, dentro da própria igreja, quem tenha conceitos errados acerca de Jesus. Há quem pense que Jesus é o nosso curandeiro. Só se lembram dele quando estão doentes, para que ele os cure. Há quem pense que Jesus é o nosso psicólogo. Só buscam Jesus para encontrar alguma consolação e alguma orientação para a sua mente. Então, há muitas opiniões que às vezes os próprios crentes também falam de Jesus, mas não entendem realmente quem é Jesus. Para muitos, Jesus foi apenas um bom homem. Ou seja, cada um vê, até podíamos dizer, o Jesus que mais se adequa, mais se adapta à sua necessidade ou até às vezes à sua personalidade. Não o Jesus verdadeiro revelado na Bíblia e na Palavra de Deus. Por isso é importante nós perguntarmos quem é Jesus. É importante a pergunta que Jesus fez, quem é Jesus? E o mais importante não é quem dizem as pessoas que é Jesus. É bom a gente saber o que é que as pessoas dizem, mas quem dizes tu que é Jesus? Não apenas por palavras, mas também pelas tuas ações e pelo teu comportamento em relação a Jesus. Por isso,
Jesus dirige-se aos seus discípulos e diz lá o versículo 18 que Jesus, olhando para os discípulos ou falando para os discípulos, aliás, no versículo 20, peço desculpa, ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta eu gostaria de trazê-la para hoje, para aqui para nós. E vós? E eu? Quem digo que é Jesus? Nós sabemos que Pedro, em nome dos discípulos, ele que era o que mais falava, o que falava sempre primeiro, o que às vezes falava e não pensava, ou então pensava depois de ter falado, mas ele disse uma frase: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Esta é a frase que nós temos aqui no Evangelho de Lucas. Se nós formos, por exemplo, ao Evangelho de Mateus, onde a mesma história, o mesmo episódio está relatado, Pedro diz no capítulo 16 e no versículo 16 e 17 de Mateus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, olhando para Pedro, disse-lhe: bem-aventurado, ou seja, feliz, felizardo, que felicidade que te foi dada. E depois disse-lhe porquê. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, não é? Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, porque sempre que aparece um nome com este prefixo Bar, Bartimeu, Bar quer dizer filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas. E sabemos o nome do pai de Simão, não é? De Pedro, porque é Bar-Jonas, não é? Então o pai dele era Jonas, Simão Bar-Jonas. Que feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Esta foi a grande revelação que Pedro recebeu. Mais do que uma opinião acerca de Jesus, é uma revelação que lhe foi dada. A verdadeira compreensão acerca de Jesus, da pessoa de Jesus, do Jesus verdadeiro, não é recebida pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, pelos nossos estudos. Ela é revelada por Deus. É algo que vem ao nosso coração e à nossa mente, trazido pelo Espírito do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus diz: isto que tu estás a afirmar foi-te revelado, não pelas coisas ou pela compreensão das coisas terrenas, carnais, mas pelo meu Pai que está nos céus. É algo que vem do alto, vem de cima. A verdadeira compreensão da pessoa de Jesus, do Jesus verdadeiro, é uma revelação. É por isso que Paulo, quando escreve na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele lembra a igreja que as coisas espirituais discernem-se, entendem-se espiritualmente. E o homem natural, diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural, ou seja, aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não conhece a Deus, aquele que ainda não abriu o seu coração para Jesus, esse não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muitas pessoas hoje conhecem acerca de Jesus, sabem muita coisa sobre Jesus. Eu tive professores na universidade que sabiam muito sobre a Bíblia, sobre Jesus, talvez mais que alguns dos irmãos aqui que são crentes, e ele não era crente, mas era tudo numa perspectiva intelectual, histórica. Não entendia, por exemplo, que Jesus é Deus. Não pode entender como Ele e o Pai são um.
Não podem entender a Trindade e a relação entre a Trindade. Porquê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Apesar de entenderem muita coisa sobre a história, sobre a vida, sobre os ensinamentos, sobre até a pessoa, mas não discernem verdadeiramente quem é Jesus e qual a sua missão. Creio mesmo, irmãos, que os próprios discípulos, apesar de conhecerem e de entenderem, e até de terem recebido esta revelação, eles não entenderam tudo. Faltava ainda alguma coisa. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa o Messias, o enviado, o libertador. Era aquele que o povo de Israel esperava para libertar a nação do domínio dos estrangeiros. E naquela altura seria dos romanos. E é por isso que aqui, neste texto, além desta revelação de quem é Jesus, havia necessidade de uma outra revelação. A revelação que Jesus vai fazer a seguir. Jesus diz, olha, não digam isso a ninguém. É interessante. Jesus dizer, não digam, é verdade, eu sou o Cristo, mas não digam a ninguém. Porquê é que Jesus disse isto? Jesus disse isto porque o entendimento do povo, se o povo viesse a saber que Jesus tinha admitido diante dos seus discípulos que era o Cristo, para eles o Cristo seria aquele que seria o rei de Israel. Aquele que iria ajuntar um grande exército e lutar contra os povos que estavam a ocupar a sua terra e expulsá-los, um guerreiro. E Jesus não era esse. O propósito da sua vinda não era essa. Aliás, os próprios discípulos receberam esta revelação, mas eles não entenderam tudo. Quando Jesus diz é o Cristo, quando eles dizem a Jesus, és o Cristo, és o Messias, és o enviado, na mente deles está exatamente a mesma coisa. E eles, como judeus, pensavam o mesmo que todo o resto do povo. Como é que nós podemos saber isso? Vários textos nos mostram isso, mas apenas vou mencionar um. Depois de Jesus ter ressuscitado, os irmãos conhecem o episódio que está relatado no final deste livro, de Lucas, no capítulo 24. 2 discípulos iam para Emaús, na estrada para Emaús. Iam tristes. Iam a falar das coisas que tinham acontecido, estavam completamente desanimados. E Jesus aproximou-se deles e começou a perguntar, mas porquê é que vocês estão assim? E o que é que eles disseram? Então não sabes o que é que aconteceu? E começaram a falar de Jesus. E a dada altura, lá em Lucas 24, o relato está nos versículos 13 até 26, mas no versículo 21, eles dizem assim, e nós, são discípulos de Jesus, e estavam a dizer, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Ou seja, nós pensávamos que Ele não ia morrer, mas Ele já morreu há 3 dias. Nós pensávamos que Ele vinha restaurar a nação de Israel. E o que é que o Senhor tinha dito? Logo no nascimento de Jesus, lá em Mateus, Ele disse a José, o pai adotivo de Jesus, quando a criança nascer, tu vais lhe dar o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Esta era a missão do Senhor. Libertar da condenação eterna, salvar dos pecados. Mas eles não entenderam. Então Jesus faz aqui uma grande revelação. E a revelação é, não digam isso, porque se vocês disserem isso, toda a gente vem a correr para me aclamar rei, e esse não é o propósito. Esse não é o propósito. Então qual era o propósito? Versículo 22, Lucas 9, 22. Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem
padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Jesus revela qual é a verdadeira missão do Messias. E nós só entendemos quem é Jesus quando sabemos quem Ele é, o Messias, mas também o que é que isso significa. Qual era a sua missão? E a missão era padecer. A missão era ser rejeitado. A missão era morrer e depois ressuscitar. Ou seja, Jesus veio com um propósito. Esse era o propósito que estava descrito já nos profetas, mas que ninguém quis ouvir. Porque nós, até mesmo quando lemos a Bíblia, irmãos, tal como o povo de Israel, nós queremos ler as partes que nos interessam, as partes que nos são agradáveis, as partes que nós gostamos. E quando a Bíblia diz Deus ama-te, ai que bonito. Quando a Bíblia diz Deus estará contigo, ai que coisa tão bonita. Estas partes nós gostamos muito. Quando a Bíblia diz tu és pecador, precisas de arrepender-te, não é? Já não gosto aqui desta parte. Quando a Bíblia diz que o Senhor há de vir novamente para julgar os vivos e os mortos, esta parte já não gosto assim tanto. Então nós também idealizamos o nosso Cristo, o nosso Messias, e fazemos o nosso Messias à nossa maneira, conforme também os nossos interesses. Mas a mensagem era esta. Ele veio para salvar, para resgatar o homem dos pecados. E para isso era necessário ele ir à cruz, ser rejeitado pelos homens. Jesus sabia para aquilo que vinha. Ele veio por mim e por ti, mas veio para morrer por mim e por ti. Veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida e vida eterna. Este era o verdadeiro significado do Messias. Tu crês que Jesus é o Salvador? Os irmãos creem que Jesus é o Salvador? Mas o Salvador de quê? O Salvador de quê? É que muitos sabem que Jesus é o seu Salvador, mas acham que é para salvar-nos dos nossos problemas. Jesus morreu na cruz, mas não foi para satisfazer os nossos caprichos. E há muitas pessoas que nas suas orações e no seu relacionamento com Deus pensam que Jesus foi à cruz para resolver os meus caprichos, os meus desejos. A missão de Jesus não é aumentar a tua autoestima. A missão de Jesus não é resolver os teus problemas de desemprego, os teus problemas financeiros. A missão de Jesus, que trouxe Jesus a este mundo, não é ajudar-te a encontrar o amor da tua vida e resolver os teus problemas sentimentais. Tudo isso o Senhor pode fazer na tua vida, mas o propósito da vinda dele não foi esse. Ele veio para dar a sua vida, morrer na cruz, para te resgatar do inferno, para te tirar debaixo da ira de Deus e te dar vida eterna e salvar dos teus pecados, porque os pecados nos condenam e Jesus nos liberta. Como? Através do sacrifício que fez na cruz. Então a primeira coisa que nós temos que buscar em Cristo é verdadeiramente aquilo que Ele trouxe: perdão, salvação, resgate da nossa alma, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos veio para resgatar. Ele pode agir em qualquer área da tua vida, mas a sua missão, o propósito da sua vinda, era morrer pelos teus pecados e salvar a tua alma do inferno. É este o Cristo que tu amas? É este o Cristo que tu segues? Que, como ouvimos aquela criança dizer, amém. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, duas grandes revelações. A primeira foi dada a Pedro e aos discípulos. E eles entenderam: tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Mas não compreenderam tudo. Aí, o Senhor Jesus faz uma outra grande revelação. O Cristo veio com um propósito: dar a sua vida em resgate
dos pecadores. É claro que a missão de Jesus não terminou na morte, porque ele disse: é importante, é necessário que ele seja rejeitado, que padeça, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. A ressurreição é fundamental, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz que era vã a nossa fé, permanecíamos nos nossos pecados, estaríamos ainda mortos, porque o nosso Jesus estaria morto. O nosso Deus estaria morto. Mas não, Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna e para podermos viver com Ele eternamente. E esta é a nossa esperança. O nosso Messias voltará, como prometeu, para levar a sua igreja com Ele, para viver na glória com o Senhor para toda a eternidade. Que seja este realmente o Cristo, o Jesus que tu buscas e que tu adoras a cada dia. Amém.